Olhada aqui. Eu estou esperando um pouquinho. Já começou a gravar. Já? Então, beleza. Então, bom dia para todos vocês. Agora aquele bom dia oficial, né? E vamos lá para a gente poder dar continuidade à nossa aula. Não, peraí. Aqui. Belezinha. Bom, pessoal, a gente parou como que fala? Nós paramos aqui no slide anterior, na verdade, no slide posterior, que são as novas tecnologias, né? Então, a gente parou exatamente aqui, praticamente na metade da aula. A aula provavelmente hoje vai ser um pouquinho mais curta, né? Mas aí eu mostrei para vocês ali sobre as guerras de trincheira, que dura ali de 1915 a 1918, né? Então, durante os primeiros meses ali de 1914, como eu havia dito, a gente tem um processo de primeiros meses marcados por intensa movimentação de tropas, né? Então, você vai ter ali as tropas se movimentando para dar início, de fato, à guerra. A guerra, ela foi, como que eu poderia dizer, declarada pelas potências. Inicia-se essas movimentações, essa intensa movimentação de tropas. Há essa crença de superioridade de uma nação em relação a outra, e que a guerra vai durar pouco, que ela vai ser muito curta, né? E aí, esta movimentação de tropas, essa intensa movimentação de tropas, leva a um equilíbrio de forças, causando a guerra de trincheiras, né? Então, a gente tem essa estabilização, né, de forças aí das frentes de batalha, levando a essa nova fase, que é a denominada guerra de trincheiras, que dura até o final da guerra. Bom, aí, como eu mostrei para vocês também algumas imagens, né, aí à esquerda de vocês, uma trincheira britânica, os caras, eles ficavam aglomerados, né, essa palavra agora está na moda, aglomerado, né, aglomeração. Então, eles ficavam aglomerados ali nesses buracos que poderiam ter ali de 1,80 m a 3 metros de profundidade, e tudo era feito ali. Não só as batalhas em si, mas, por exemplo, o barbear, né, o lavar o cabelo, por exemplo, com uma canequinha, porque os caras passavam por situações bem complexas ali, bem complicadas, porque você não tem nenhum tipo de aparato de higiene, tá, galera? Então, assim, era muito comum, Bom dia, Vitória. Você tem, por exemplo, dentro das Forças Armadas, né? Os meninos aí que já pegaram tiro de guerra, ou pretendem pegar, ou estão correndo do tiro de guerra, e sabe muito bem. Quem tem pai militar, né, dentro da polícia militar ou das Forças Armadas, sabe do que eu estou falando. A barba, ela não é aceita, né? Então, o cabelo tem que ser curto e a barba, ela tem que ser feita, não pode ter barba dentro das fileiras aí das Forças Armadas. Então, o bigode, ele é aceito, mas a barba não. Isso é justamente porque você tem situações, isso foi muito da Primeira Guerra Mundial, tá? Porque você tem situações de confrontos, dessa vida comunitária dentro das trincheiras, sem nenhum tipo, um ambiente completamente hostil, anti-higiênico. Então, para não ter proliferação de piolho, de percevejo, de sarna, essas coisas, então você raspava os pelos para poder evitar esse tipo de proliferação de doença, o que era tentar minimizar, porque isso passava mesmo, não adiantava, tá? Os caras viviam numa situação bem complicada. Quando chovia, né, não tinha como escoar a água que caía nas trincheiras, então os caras tinham que tirar com capacetes, com baldes, canecas, o que quer que seja, porque a água poderia, numa trincheira de 3 metros, o cara poderia, inclusive, se afogar dentro de uma trincheira, só para vocês terem uma ideia. Beleza?
E aí você tem o surgimento dessas novas tecnologias, né? E também, dentro desse contexto de novas tecnologias, a participação efetiva das mulheres no contexto da guerra, não no fronte de batalha, mas substituindo, né, a mão de obra das indústrias. Então você tem esse cartaz, que era amplamente utilizado como propaganda para fazer com que as mulheres trabalhassem na época, e ela vai virar um símbolo do feminismo, né, do movimento feminista, porque mostra que a mulher pode fazer, que ela é capaz de realizar coisas que antes duvidava-se de que ela era capaz. Então, o We Can Do It, né, e com essa mulher de macacão, uma faixinha na cabeça e fazendo aqui o símbolo da força, né, com o braço dobrado, mostrando o músculo aqui, mostra o bíceps, né, mostra que as mulheres são capazes de exercer funções que antes duvidava-se que elas poderiam exercer. Então você tem, como eu disse, lá no início da aula, na semana passada, a Primeira Guerra Mundial, ela tem essa característica de uma guerra industrial. A escala da guerra ela é industrial. Então, como ela tem uma escala industrial, tudo é produzido num patamar industrializado, né, num patamar industrial. Então, os homens vão para o fronte de batalha porque precisam de milhões de homens lutando contra o inimigo comum e o inimigo comum lutando contra o seu inimigo comum, que é um outro país, um outro estado, uma outra aliança. Então, a gente tem toda a economia, como eu disse no conceito de guerra total, toda a economia do país voltada para a guerra. Mas como que isso é possível se os homens que trabalham nas indústrias estão no fronte de batalha? Então você substitui a mão de obra por mulheres. Então as mulheres vão... isso vai acontecer na Segunda Guerra Mundial também, tá, pessoal? Isso vai ser bem comum. A gente tem eu vou falar disso lá, mas eu vou só citar aqui para vocês terem uma ideia. A Rainha Elizabeth II, né, da Inglaterra, ela era uma jovem acho que tinha 17, 18 anos, no período da Segunda Guerra Mundial. O pai dela, o rei George VI, era o rei da Inglaterra, e aí a gente tem uma situação bem legal, porque ela se voluntariou no exército britânico, tá? Então ela fez parte do exército britânico, e é uma tradição a realeza britânica fazer parte do seu exército. O príncipe William, ele é piloto de helicóptero, o príncipe Harry, ele é um fuzileiro naval do exército britânico. E aí, a Rainha Elizabeth, inicialmente, ela trabalhou no corpo de enfermeiras, de corpo de saúde do exército, como voluntária, ajudando a tratar de feridos e tal, só que ela gosta ainda muito de carro, né? E aí, ela conseguiu uma transferência, porque também você não tem muita... Você tá no exército, significa que você é rei, princesa, o que quer que seja, que você manda alguma coisa, não, você tem que obedecer seus superiores. Ela conseguiu uma transferência para o corpo de jipes, para a área de blindados e tal, álcool motor, essa coisa toda, e ela virou uma mecânica de jipes. Então, ela simplesmente, no período da guerra, ela não foi para o fronte de batalha, mulheres não iam para o fronte de batalha, mas elas trabalhavam tanto nas indústrias, quanto trabalhavam em setores do exército que elas podiam trabalhar. Área de comunicação, como telefonista e tal, e corpo de saúde, mecânica, essa coisa toda. E a Rainha Elizabeth, ela trabalhava na parte de mecânica de jipes. Tanto é que até pouco tempo atrás, porque ela está muito idosa, tem 95, 96 anos, não sei, e ela devolveu a carteira de habilitação dela para o governo, né? Porque ela não consegue mais dirigir. Mas até pouco tempo atrás, só uma curiosidade, tá? Quando a Land Rover era uma empresa majoritariamente inglesa, porque agora ela é uma empresa indiana,
ela é comandada por um grupo indiano. A Land Rover, toda vez que lançava um carro diferente, levava até o Palácio de Buckingham para ela poder andar no carro, passear no carro, testar as tecnologias do carro e tal, ver a motorização, essa coisa toda que ela se interessava, tá? Então, voltando aqui para a Primeira Guerra Mundial, você tem, então, o uso de aviões, submarinos. Aqui eu coloco submarinos só para ter um entendimento melhor sobre o equipamento, mas naquela época eram chamados de U-boats, tá bom? Não era submarino o nome. Submarino vai ganhar esse nome submarino quando os americanos, os estadunidenses, eles terão acesso a essa tecnologia. E aí eles vão construir seus próprios navios submersos, né? Por isso, então, denominam submarinos. Mas os alemães davam o nome de U-boats. E era um terror dos mares ali, principalmente do Atlântico, do Canal da Mancha, porque eles tinham uma tecnologia muito avançada para a época, tá? Era um motor elétrico que a eletricidade do motor do Bolt, ele era gerado por um motor a diesel, é mais ou menos como funcionam as locomotivas hoje, locomotivas a diesel hoje, esses locomotivas que passam em Valadares da Estrada de Ferro Vitória, Minas, é exatamente isso, é um motor a diesel que fornece energia para o motor elétrico da locomotiva. E aí, o que acontece? Esses U-boats, eles poderiam chegar até 100 metros de profundidade, tinham autonomia ali com esse motor elétrico, né, de até mais ou menos 140 quilômetros, então ele poderia patrulhar ali em torno de 140 quilômetros, e para atacar, isso é um negócio muito interessante, ele não atacava submerso, ele tinha que emergir para atacar. Então, ele não atacava debaixo d'água, ele tinha que emergir e atacar como um navio, tá bom? Só que até o momento em que o navio inimigo conseguia enxergar, já era tarde, ele era torpedeado. Bacana? E aí depois, óbvio, esses U-boats, quando a Alemanha perde a guerra, eles vão ser... muitos equipamentos de guerra da Alemanha serão afundados, né? Mas alguns conseguirão ser, vamos dizer assim, obtidos pelos aliados, pela Tríplice Entente, que vai copiar essa tecnologia dos alemães. Bom, teremos também a presença de tanques de guerra, que inicialmente os tanques eram utilizados para proteção de infantaria, como vocês podem ver, eles não tinham aquela carapaça que os condutores ficavam internamente com o canhão, ele tinha algumas metralhadoras laterais e tal, tinha uma metralhadora frontal, mas era mais para proteção de infantaria, então a infantaria ia atrás, ele é blindado, ele vai na frente e vai protegendo todos os soldados que estão atrás. Posteriormente, você tem, então, a colocação de um canhão, né, e aquela carapaça também blindada, em que o condutor ele fica completamente internalizado dentro do tanque. Tá? E o tanque ele vai ser aí uma arma muito importante para a abertura de fronte na Primeira Guerra Mundial. Por isso que vai ser utilizado minas terrestres, né, não só para soldados de infantaria, soldados a pé, como também para tentar minar. Minar ficou, como é que fala? Ficou aí um ambíguo aí, mas é isso mesmo. A ação dos tanques, tá? Então, as minas terrestres são utilizadas aí para isso também. Bom, aí nós temos outros componentes, né? No sentido horário, nós teremos ali a granada britânica e a granada alemã. Então, aqui, ó, essa granada mais rechonchuda aqui é a granada de modelo britânico, e essa que parece um amassador de batata, e ela era chamada assim, é a granada alemã. Beleza? Esses dias eu lembrei disso, que eu estava assistindo Indiana Jones e a Última Cruzada. E aí passa no período entre guerras, e eles estão ali na região da Jordânia, buscando o cálice do Santo Graal, e aí os soldados alemães, nazistas já, usam essa granada contra os homens lá que vão tentar impedir deles chegarem no Santo Graal.
Então, é a granada aqui, amassador de batata. E aí, aqui, nós temos a metralhadora, né? Uma machine gun, em que a gente tem o pente com as balas, o tripé, né? Uma metralhadora tripé. Você tem até um sistema hidráulicozinho aqui, ó, para amortecer né, como que eu diria, o solavanco que ela vai dar por causa da força dela. E para gerar pressão, isso aqui é uma das primeiras, né? Para gerar pressão e você não precisar gerar uma manivela, porque a metralhadora, ela não é uma arma nascida na Primeira Guerra. Ela já é anterior, mas ela tem uma manivela que você gira ela e aí ela vai atirando. Você aperta, duas pessoas têm que operar. Uma vai apertar o gatilho e a outra vai girar a manivela para dar velocidade aos projéteis. Aqui não. Aqui uma pessoa só participa disso, ela vai atirar, só que você tem um sistema pneumático aqui, ó, de pressão, né, na ponta da metralhadora que vai gerar o aumento da velocidade do projétil, né, aumentando aí a letalidade da arma. Essa arma, ela não é tão nova, mas ela vai ser amplamente utilizada na Primeira Guerra Mundial, continua se utilizando de maneira bem ampla, que vai ser a baioneta com o rifle. Então você tem o rifle, que já é longo, bacana, e aí você tem a baioneta, que é essa faca aqui. Então, caso você tenha um combate homem a homem, e a sua munição ela acabou, você pode usar a baioneta sem precisar se aproximar do seu oponente, né, para uma luta homem a homem. E por último, aqui em cima, o lança-chamas, né, em que o cara andava com um tanque de gasolina, diesel, um combustível, né, inflamável aqui, com uma espécie de metralhadora, em que ele deixava escapar um pouquinho desse gás, desse líquido, né, combustível, botava fogo e tocava o terror no seu inimigo. Tá? O lança-chamas é utilizado amplamente e vai ser utilizado em outros confrontos também, outras batalhas. Bacana? Aí, como eu disse, também no sentido horário. Aviões. O principal nome da aviação na Primeira Guerra Mundial é o Barão Vermelho, então ele é um aviador alemão, que vai ser o cara, vai bater recordes ali de abatimento de navios inimigos, beleza? Mas ele também, inclusive, vai sobreviver à Primeira Guerra Mundial e vai ajudar no treinamento de aviadores alemães para a Segunda Guerra, apesar dele não voar na Segunda Guerra. Baterias antiaéreas e anti-infantaria, então são canhões de médio e longo alcance. Os Zeppelins são dirigíveis, né, que vão ser amplamente utilizados, não apenas na Primeira Guerra Mundial, mas depois vão ser utilizados para transporte de pessoas no período entre guerras, até que em 1936 essa tecnologia vai ser abandonada. Ela é uma tecnologia alemã e amplamente utilizada pelos alemães, quando acontece o acidente em Nova Jersey, nos Estados Unidos, com o dirigível Hindenburg. O Hindenburg, que é o maior dirigível já construído na história, e ele, ao pousar em Nova Jersey, ele vai ter uma faísca dentro dele, e o que faz ele inflar é hidrogênio. Hidrogênio é altamente inflamável. Então ele pega fogo em segundos, assim. Se alguém tiver curiosidade, no YouTube tem um vídeo, né, do incêndio do Hindenburg, tá bom? E aí vocês podem ver como é que ele pega fogo, assim, rapidamente. E ali, os U-Boats. Aqui um U-Boat alemão, que era um terror ali nos mares, no Oceano Atlântico, no Mar do Norte, no Canal da Mancha, porque eles não tinha tecnologia para poder encontrá-los ainda, não tinha sonar, né, para poder encontrar os submarinos, né, os U-Boats embaixo da linha d'água. E é o que faz, inclusive, os Estados Unidos entrarem na guerra, porque você tem o afundamento, como eu disse na semana passada, do transatlântico Lusitânia, e aí, por causa de um U-Boat,
E aí os Estados Unidos entram na guerra e muda, né, o contexto do confronto, porque os Estados Unidos era uma potência militar, não era maior, mas era uma potência militar, com um exército muito grande, que vai substituir bem ali a Rússia e conseguir levar a Tríplice Entente à vitória. Bacana? Além disso tudo, né, dessas novas tecnologias, além disso tudo, a gente tem as armas químicas, beleza? E aí, galera, nós temos dois tipos de gás que vão ser amplamente utilizados, que vão ser as armas químicas, como o gás cloro e o gás mostarda, beleza? Na verdade, serão três tipos de gases. O primeiro, ele é muito conhecido nosso, que vocês ouvem o tempo inteiro nos noticiários, para dispersão de multidões, que é o gás lacrimogênio. Beleza? O gás lacrimogênio, ele é o primeiro tipo de gás utilizado em batalhas. Ele é um gás que o próprio nome já diz tudo, né? É lacrimogênio, ele irrita as suas glândulas lacrimais, fazendo com que você comece a chorar, literalmente, né? Encher os olhos d'água descontroladamente. E também ele provoca uma asfixia, porque dá um ressecamento das suas vias respiratórias, vai sufocar você, mas você vai, como que eu diria? Peraí só um minutinho, galera. Tá. Só chegou uma mensagem importante para mim aqui. E aí, o que acontece? Peço desculpas. O que acontece? O gás lacrimogênio dá esse problema, você vai ter irritação nas suas glândulas lacrimais, vai ficar lacrimejando o tempo todo, vai gerar um sufocamento. Se for inalado em grande quantidade, pode te levar a óbito. Mas ele não te leva a óbito em pequenas quantidades, né? Numa quantidade específica. Como ele tem uma baixa taxa de letalidade, então os caras vão, a partir do gás lacrimogênio, criar outros tipos de gases que têm uma letalidade maior. Beleza? O primeiro é o gás cloro, e que vai ser mais utilizado. O gás cloro, ele pertence a esse tipo de gás igual ao lacrimogênio, ele é tipo sufocante, ele vai irritar e ressecar suas vias respiratórias, tá? Só que ele irrita e resseca suas vias respiratórias de tal forma que o seu organismo ele vai gerando cada vez mais líquido para manter a mucosa das suas vias respiratórias lubrificadas, e isso vai gerar um afogamento da vítima. Você pode literalmente morrer afogado por isso. Porque o organismo ele vai se defender e vai gerar tanto líquido que vai causar um afogamento mesmo. Ou seja, vai encher seus pulmões de água. Beleza? Então, galera, além disso, em grandes quantidades, o gás cloro, ele pode, como há um ressecamento muito grande das vias, não só das vias respiratórias, mas das regiões de mucosa, ou seja, mais lubrificadas, por assim dizer, você pode causar um ressecamento tão grande da região dos olhos, do globo ocular, que pode te cegar. Você pode ficar cego, porque há queimaduras na sua região, na região dos olhos, e aí você fica cego, beleza? Queima a córnea, queima tudo. Bacana? E aí, os caras não se contentam em ter um gás que já sufoca, causa, né, um literal afogamento do oponente, eles vão criar um gás ainda pior. Beleza? Este gás, ele é chamado de gás mostarda, porque ele tem o cheiro picante da mostarda, tá? E aí, ele tem cor, ele é meio esverdeado. E aí, além da asfixia e do ressecamento das vias respiratórias, como o gás cloro faz, ele provoca erupções cutâneas. Então, a sua pele ela começa a gerar umas bolhas, e os vasos sanguíneos
começam também a entrar em processo de erupção. Eles começam a arrebentar. Então, quando os vasos sanguíneos começam a arrebentar, você começa a entrar numa situação de deformidade, você se deforma. Falando num linguajar próximo da gente, para quem é leigo, igual eu, por exemplo, cara, você começa a derreter, beleza? Então você começa a derreter, literalmente. Então você começa a ter uma aparência disforme e monstruosa mesmo. Porque você começa a derreter, porque seus vasos sanguíneos começam a ser destruídos, eles começam a arrebentar. Além de provocar cegueira quase que instantânea. Só um detalhe, uma curiosidade. Nós tivemos um cara que lutou a Primeira Guerra Mundial e conseguiu sobreviver ao ataque de gás mostarda, porque ele teve tempo suficiente para colocar uma máscara respiratória e fugir pela trincheira. Tá? Ele conseguiu pela trincheira fugir, mas ele teve algumas queimações. Perdão, gente, pelo amor de Deus. Teve algumas queimaduras na pele, teve uma irritação profunda nos olhos, quase cegou, mas ele conseguiu colocar a máscara no momento ali, no limite mesmo do que ele poderia, e por causa desse ataque que ele sofre na Primeira Guerra Mundial, ele se torna um líder importante no contexto do entre guerras, e o país dele, quando ele se torna esse líder, vai assinar um tratado de não utilização de armas químicas em 1925, Tratado de Genebra, e o país dele não vai usar, na Segunda Guerra Mundial, armas químicas, compostos químicos contra militares. Este cara, que luta a Primeira Guerra Mundial e se torna um líder de seu país no período entre guerras, se chama Adolf Hitler. Tá? O Hitler, ele luta na Primeira Guerra Mundial, ele é austríaco, luta no exército alemão, que denominado exército germânico, ideal do pan-germanismo. Ele é um cabo do exército, ele é atingido por um projétil na trincheira, ele perde um testículo, tá? E ele vai ser também atingido por gás mostarda e consegue sobreviver. Beleza? Ali por volta de 1925 e tal, esse negócio todo, a Alemanha vai ratificar, né? A República de Weimar vai ratificar vai assinar a não participação do país em confrontos químicos, até porque a Alemanha ela tem indústrias químicas muito poderosas, muito importantes, mas ela está completamente destruída, então ela é obrigada a assinar tudo que mostram para ela, mas o Hitler ratifica isso em 1933, quando ele assume. Todo mundo achando que ele ia passar por cima, ele vai lá e não. É tão assustador que ele não quer isso, num possível confronto que possa vir a acontecer entre ele, a Alemanha, representando a Alemanha, e países inimigos, mas contra minorias nos campos de concentração, nos campos de extermínio, vai ser amplamente utilizado, principalmente um gás que vai ser, ele é retirado de um fertilizante. Esse fertilizante é chamado de Zyklon B. Quem produz esse fertilizante, ele é produzido até hoje, é a Bayer. Não é um Bayer de Munique, é a Bayer, indústria química. Então, por favor, os torcedores do Neymar aí não precisam ficar nervosos comigo, é diferente, tá? E a Bayer, ela produz esse fertilizante, e aí cientistas alemães, nazistas, eles, a partir desse fertilizante, eles vão criar um gás extremamente leve, que é o Zyklon B, que era colocado nas câmaras de gás do período na Segunda Guerra Mundial, onde você matava no atacado, né? Crianças, mulheres, homens, tudo ao mesmo tempo. E como ele é pouco denso, ele ficava... os mais velhos morriam primeiro, porque eles saíam de espécies de chuveiros, porque os prisioneiros eram enganados, dizendo que eles iam para o banho, e aí quando eles iam para o vestiário, o pseudo-vestiário, tinha os chuveiros, mas dos chuveiros saía um gás em vez de água. E aí os mais altos morriam primeiro, porque o gás
ele é leve, e aí as crianças morriam depois. A taxa de mortalidade era de quase 100%, tá? Que era muito forte. Deixa eu ver aqui, quem perguntou, Summer. É usado naquele filme Menino do Pijama Listrado? Ele é mostrado ali, e também no filme A Lista de Schindler, e também no filme A Vida é Bela. Tanto que no filme A Vida é Bela, o pai sempre fala pro filho, se um dia te chamarem para tomar banho, nunca vá. Não vá tomar banho nunca. Entendeu? Então, é um filme muito pesado, inclusive. Muito bonito, mas é muito pesado ao mesmo tempo. Tá bom? Vamos prosseguir? Aqui. Aqui, olha que interessante. Aqui eu queria mostrar para vocês essas figuras, que é o seguinte, sentido horário. Tá? Aqui, como os gases eles eram soltos, como eles eram liberados para o inimigo. Simples. Simples. Vou mostrar aqui uma foto que eu gosto de me ver aqui para não estar fazendo besteira. Simplesmente é o seguinte, eu tô com a janela um pouco aberta aqui, tá vindo uma brisa aqui para dentro do quarto, né? O que eu faço? Vamos supor que isso é um campo de batalha. Eu simplesmente vou chegar e fazer isso aqui, ó. Para onde que o vento tá indo? Para lá? Então, beleza. Não dá para soltar porque minhas linhas, né? As linhas do meu grupo de exército tá aqui atrás. Se eu soltar, o vento vai matar a galera do meu grupo. Beleza? Agora, cheguei aqui, opa, o vento virou. Foi para lá? Ok. Então eu vou fazer o quê? Abrir os cilindros de gás. Simples. Abrir os cilindros de gás e deixar o vento fazer o resto. Mas, Bernardo, é possível que o vento vire de novo e o meu grupamento aqui, ele sofra as consequências disso? Sim. É uma aposta. Simples, não tem controle do processo. Entenderam? Então, por exemplo, olha que interessante essa imagem. Você tem aqui, né, um grupo de australianos, porque é do Império Britânico, então eles lutam pelo exército britânico. Então, um grupo de australianos, tá, que estão aqui, liberaram cilindros de gás, o gás está soprando para o lado contrário, e eles ficam de prontidão, porque tem gente que prefere morrer com tiro do que agonizar com gás. Então, na hora que o gás vir, os caras simplesmente saem correndo justamente para onde os inimigos estão. E aí eles vão ser abatidos a tiro. Aqui nós temos soldados em fila, todos cegos, por causa do gás cloro, né? Então, soldados de uma trincheira que foram, que sofreram queimaduras na região ocular e por isso estão cegos, e isso vai gerar um problema muito grave para a sociedade europeia no Entre Guerras. Guardem essa informação. Aqui nós temos dois homens que foram deformados pelo gás mostarda, tá? Então nós temos aqui esses homens que foram atingidos por gás mostarda e foram completamente deformados. Eu tinha uma outra imagem, eu não gosto de mostrar, principalmente a essa hora da manhã e aulas da tarde pós-almoço, porque é um homem que perdeu completamente o rosto e eles fizeram uma máscara para ele, uma máscara meio de plástico bem maleável, para ele colocar e servir como rosto, porque ele simplesmente perdeu o rosto, mas sobreviveu. E aqui, homens com máscara e também cavalos, ou né, um burro, não sei, com máscara, porque os cavalos eram amplamente utilizados, então eles também precisam ser protegidos. Tem um filme que passa na Primeira Guerra Mundial, chama Cavalo de Guerra, que ele é bem interessante também, bem legal. E aí, eles também são protegidos desta guerra química. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida até aqui, fazendo favor? Não, depois você olha, Dara. Você joga lá no Google efeitos ou consequências do gás mostarda. Você vai ver lá essa imagem. Tem uma imagem lá que confunde pra caramba de um cara cheio de bolha, mas ali é o cara da varíola, tá? O cara que tava sofrendo com varíola. Mas aí tem um outro cara que é só o rosto, tá bom? Não, nenhuma dúvida, tudo tranquilo? Beleza, beleza. Já tomou café, Isabela? Você chegou atrasada hoje? Óbvio, né, Isabela? Óbvio. Então tá bom. Vamos lá. Vamos prosseguir.
Bom, galera, eu disse para vocês no início da aula que a guerra em si, ela não toma tanto tempo, ela não tem... Acordei no pulão. Ela não tem tanta importância propriamente dita do que os antecedentes e as consequências, né, da guerra. Então, a gente fala ali das novas tecnologias, da participação das mulheres, né, da utilização dos armamentos, da guerra química, é importante ressaltar. Esse Tratado de Genebra, de 1925, esses países, de tempos em tempos, eles ratificam esse tratado para não utilização de arma química. Poucos países não assinaram este tratado, e um deles é a Síria, por exemplo, e na guerra da Síria, que acontecendo mais ou menos até hoje, o governo, né, do Bashar al-Assad, ele é acusado de utilizar gás sarin, que é um outro tipo de gás, ele é um gás que atinge o sistema nervoso, e ele não pode ser, por exemplo, processado no Tribunal Penal Internacional, porque, primeiro, a Síria não reconhece o TPI, e ele não assinou, a Síria não assinou o Tratado de Não Proliferação de Armas Químicas, tá? Então, ele não pode ser processado por isso. Beleza? O fim da guerra, nós vamos falar aqui agora, no processo, e aí vem algumas partes muito interessantes, que é a seguinte: as potências da Tríplice Aliança, elas vão sendo derrotadas. Lembremos que a Itália passou para o lado da Tríplice Entente. Quem entra no lugar da Itália é o Império Turco-Otomano, beleza? E aí, nós temos essas potências como o Império Austro-Húngaro, que já era um império vasto, grandioso, mas já estava em decadência, ele se rende. Posteriormente, temos o Império Austro-Húngaro, que também vai se render, e a Alemanha, ela vai lutar mais de um ano, dos 4 do conflito, ela vai lutar mais de um ano sozinha. Beleza? Em 1918, em novembro de 1918, o Kaiser, né, o imperador do Segundo Reich alemão, o Guilherme II, ele vai ser forçado a abdicar do trono, porque a Alemanha está sofrendo pesadas perdas por causa da guerra. Então, por conta disso, tá, em novembro de 1918, com a abdicação do Kaiser, um grupo de políticos alemães, do parlamento alemão, eles vão assinar a rendição do país. Essa rendição, ela vai ser assinada no armistício de Copenhague, na França. Tá? Então, a Alemanha definitivamente se rende. Né? Então, não há ali, né, uma completa rendição alemã. A Alemanha sai da guerra, acabou a guerra, finaliza-se a Primeira Guerra Mundial nesse armistício, e agora nós temos o pós-guerra. Uma série de tratados que serão assinados, né, para definir a nova Europa a partir de agora. Tá? Então, nós temos, primeiro, durante o período final da guerra, beleza? Nós temos os Estados Unidos participando, óbvio, e aí o presidente estadunidense, o Woodrow Wilson, republicano, ele vai propor um acordo de paz muito interessante para todo mundo. Né? Eu não gosto muito de estadunidense, mas o processo do Woodrow Wilson aqui é bem interessante. Vai ser denominado de os 14 pontos de Wilson, que é uma ideia de paz sem vencedores. Vamos entender como é que funciona isso aqui. Vamos supor que eu e o Alex, eu tô lá, vamos supor que a gente tá presencial agora, tô dando aula lá e tal, o Alex se implica comigo, eu e o Alex, a gente entra na porrada dentro de sala.
cai no porradão dentro de sala. Aí, beleza, separaram a gente. Na outra quinta-feira, eu volto para dentro de sala, né, em Valadares, vejo o Alex dentro de sala com um sorrisinho irritante, me implicando comigo. O que eu faço? Parto pra porrada com ele. Só que eu quero o apoio de vocês contra ele, e ele quer o apoio de vocês contra mim, né? A gente vai tentar fazer alianças, a gente quer começar uma guerra. Bacana? Essa guerra inicia-se. E aí, vem alguém, por exemplo, o Alexandre Lopes, e vem com uma ideia de falar assim, olha, o que vocês acham de criar ali, fazer um tratado de paz, que seja bom para o Bernardo, que seja bom para o Alex, né? Que não tenha vencedores, que não tenha perdedores, né? Que todo mundo fique em paz, todo mundo fica de boa, fica tranquilo, tomando um café pela manhã, né? Aí, eu e meu grupo, o Alex e o grupo dele, chegam pro Alexandre e falam assim, não, obrigado. É exatamente isso. É exatamente assim que funcionam os 14 pontos de Wilson. Nós queremos guerrear. Lembrem-se do conceito de guerra total que eu falei na semana passada. A rendição ela é incondicional. Eu quero não apenas o fim da guerra ou a derrota do meu inimigo. Eu quero a humilhação do meu inimigo. Eu quero meu inimigo de joelhos. Eu quero meu inimigo pedindo perdão por tudo aquilo que ele fez. Eu quero humilhá-lo, tirar tudo dele, inclusive seu orgulho. Entenderam essa ideia? Então, quando o Wilson traz esses pontos, os 14 pontos, eu vou citar aqui alguns para vocês, 3 grandes pontos importantes, que é o seguinte: qualquer tratado diplomático, qualquer acordo diplomático, a partir do fim da guerra para frente, ele teria que ser aberto. Então, eu e o Alex, nós vamos fazer um tratado de paz, um acordo entre a gente. Eu não vou pedir os meus diplomatas e os diplomatas dele para fazer isso por debaixo dos panos. Não, vamos fazer isso abertamente. Vamos convidar outras pessoas para participarem deste seminário, deste congresso, deste acordo. Tá? Então, nós não vamos fazer acordo secreto. Tudo é para todo mundo ver. Outro ponto é que a Polônia deveria ser independente, já que ele era a Polônia era um ponto de hostilidades entre o Império Russo e o Império Germânico. Então a Polônia deveria ser independente. Metade da Polônia tinha que ficar para os alemães? Não. Outra metade para a União Soviética agora? Não. Então qual que é a ideia? União Soviética ainda não. União Soviética a partir de 22. Aqui nós estamos falando do período da guerra, então é Rússia ainda. A Rússia é bolchevique, mas é Rússia ainda. Então a Polônia não deveria ser de ninguém, não deveria ser disputada por ninguém. Ela deveria ser independente. Ok? Aí, o único ponto dele que vai ser aceito é qual? A formação de uma associação geral de nações, sob pactos específicos, com o propósito de fornecer garantias mútuas de independência política e integridade territorial, tanto para os estados grandes como para os estados pequenos. Qual que é o nome para este tópico grande que eu acabei de ler aqui? Liga das Nações. Então, ele propõe e aceita este ponto, né? Na verdade, apenas 3 dos seus 14 pontos serão aceitos, que serão a devolução da Alsácia e Lorena para a França, a independência para a Polônia e a formação da Liga das Nações. Fora isso, nenhum outro ponto dos seus 14 pontos serão aceitos. O acordo, então, ele é negado. E aí nós temos uma situação bem interessante, que é a seguinte: o Woodrow Wilson, ele faz essa proposta, ele acha que a proposta dele é tão foda, e realmente que aviões estadunidenses sobrevoam a Alemanha, em vez de bombardear a Alemanha, jogam panfletos com o acordo de paz, os 14 pontos de acordo. E isso vai fomentar, inclusive, né, a abdicação, porque a população fica contra o Kaiser, e isso vai fomentar a abdicação do Kaiser e a rendição da Alemanha.
Então, acelera o processo de fim da guerra. Não estou dizendo que este é o ponto. Vários fatores levam ao fim da guerra, mas este é um ponto importante de aceleração do fim da guerra. Bacana? Só que este acordo depois, principalmente por França e por Inglaterra, este acordo vai ser negado. Por quê? Porque estes dois países tiveram seus territórios, principalmente a França, tiveram seus territórios bombardeados, tiveram seus territórios parcialmente destruídos, tiveram perdas humanas, perdas comerciais, perdas de infraestrutura, e por isso eles queriam a humilhação dos alemães. Bacana? Aí vem o Tratado de Versalhes. Beleza? Só uma curiosidade. Lembra que eu falei para vocês da Guerra Franco-Prussiana? Que o exército prussiano, comandado pelo Otto von Bismarck, impõe uma derrota gigantesca à França, e o Otto von Bismarck, ele vai fazer com que os alemães assinem a entrega, os franceses assinem a entrega da Alsácia-Lorena e a rendição e a entrega da Alsácia-Lorena dentro do salão dos espelhos do Palácio de Versalhes. E a unificação ela é realizada dentro deste salão dos espelhos do Palácio de Versalhes. E a coroação do Guilherme I, né, ou seja, o início do segundo Reich, com o Guilherme I, ela é feita dentro da França, dentro do salão dos espelhos do Palácio de Versalhes, humilhando os franceses e gerando o revanchismo francês. Vocês se lembram quando eu falei isso para vocês? Pois é. Agora, a Alemanha levou ferro. A Alemanha perdeu. A Alemanha será responsabilizada pela guerra, certo? E a Alemanha assinou o armistício de Copenhague. O que vai acontecer aqui, então? Após o armistício, você precisa assinar sua rendição completa e total, beleza? E os alemães serão humilhados. Olha, França, onde você quer assinar, onde que você quer que eu assine a minha rendição? Eu, Alemanha. No salão dos espelhos do Palácio de Versalhes? E os franceses? Não. Vocês não são pessoas, vocês não são um povo suficientemente bom para frequentar o Palácio de Versalhes. Vocês não são grandiosos, né, o suficiente para ter uma cerimônia, mesmo que seja de rendição, no Palácio de Versalhes. Vocês são sujos, brutos, né, menores do que nós franceses, e por isso a rendição vai ser assinada na região da Alsácia-Lorena. A região da Alsácia-Lorena, como eu disse para vocês, é uma região rica em carvão e minério de ferro. Então, ali nós temos várias ferrovias para poder escoar, né, para poder trazer esse minério de ferro para as indústrias francesas, depois as indústrias alemãs, quando os alemães dominam. E aí, eles vão assinar a rendição num vagão. Não um vagão de carga, mas um vagão de passageiros. Mas um vagão velho, sujo, de minério. Quem, vocês de Valadares, sabem muito bem o que é isso. Se vocês já viajaram para Vitória ou para Belo Horizonte antes de ter esses vagões da Vale todos lacrados, né? Vocês sabem o que é ficar brilhando de minério. Ou ter ido em Patinga, né, Brenda? E aí, o que acontece? Eles vão assinar esse documento, essa rendição incondicional, dentro deste vagão sujo na região da Alsácia-Lorena. Guardem isso. Beleza? Aí, nós temos em 1919 a assinatura do Tratado de Versalhes. Beleza? Então, vários países vão participar, são vários tratados, o principal dele é o Tratado de Versalhes. Nós teremos tratados específicos para cada grupo, então nós teremos um tratado específico para o Império Austro-Húngaro e um tratado específico para o Império Turco-Otomano, dividindo o Império Austro-Húngaro, por exemplo, dividindo o Império Turco-Otomano, por exemplo. Beleza? Mas, eu morava numa casa que a poeira era minério. Cruz credo, Ana. Era em Valadares, isso? Morava perto da linha do trem? Em Patinga é assim. Patinga é assim. Eu sou de Léo, sei o que é. Você andou de chinelo em Patinga, você tem que voltar para casa e lavar o pé. Sangue do cordeiro. Lá é os bichos. E aos meninos, em Patinga, eles ficam... Tem um monte de lugar que tem
esses reloginhos falando da qualidade do ar. Aí fica falando qualidade boa e tal, esse negócio todo. Aí eu lembro que eu dava aula num outro cursinho de Patinga no ano passado, e uma sexta-feira à noite, eu tava assim no apartamento dos professores, tava tomando a cerveja e tal, passando tempo na varandinha assim do apartamento, esperando uma comida que eu tinha pedido chegar. E aí, cara, eu olhei pro poste, você via caindo a poeira de minério, de queima de carvão, de minério, de ferro, esse negócio todo, da produção de aço da Uzi Minas. E os caras falando que a qualidade do ar era, ó, boa. Uhum. Patinga é uma das cidades que mais tem pessoas com problema respiratório no Brasil. Vamos lá. Deve ser por isso que eu sou cheio de rinite. Eu morava lá, meus pais vieram para GV porque tive muito problema. Ah, tá. Então você é nascida em Patinga, Brenda? Nascida e criada em Patinga? Ah, uma conterrânea, então. Isso, bacana. Saiu de um lugar muito legal e foi para outro, mais ainda. Tô zoando, valadarense. Eu adoro Valadares, tá? Amo vocês. Beleza? Vamos lá. Tomar banho de rio, né, gente? Vocês são acostumados a tomar banho no Rio Doce. Eu lembro na época que aparecia no jornal os caras surfando no Rio Doce. É bom demais. Você surfa no Rio Doce, Alberto? Você viu os caras surfando no Rio Doce semana passada? Meu Deus do céu. Que loucura, bicho. Você já foi? Você já foi? Tava tomando banho no sol de sol nas pedras. Ah, que ótimo, cara. Maravilhoso. Ai, vamos continuar aqui então. Gente, então a gente tem aqui o Tratado de Versalhes, beleza? A Alemanha vai ser responsabilizada pela guerra, é sempre assim. Quem perde é responsabilizado, tá? Óbvio. Como a Alemanha, ela continua lutando, mesmo com a rendição dos outros países, dos outros membros dos impérios centrais, a Alemanha que continua, então ela vai sofrer maiores responsabilidades, tá? Maiores perdas. Ela é obrigada a devolver a região da Alsácia e Lorena para a França, mas fazendo uma brincadeira aqui, eu acho que vai voltar para a Alemanha porque estava em disputa Alsácia e Lorena entre Bayern de Munique e PSG. Como o Bayern ganhou, Alsácia e Lorena vai para a Alemanha de novo. Além disso, outras regiões do território do Império Alemão, né, anexados pelo Segundo Reich, serão devolvidas, né? Então a Alemanha vai ter que se desfazer desses territórios, entre eles Bélgica, Dinamarca e Polônia. Lembrem-se, lá na unificação alemã, eu falei do Otto von Bismarck, né, na Guerra dos Ducados, que ele toma alguns territórios que pertenciam à Dinamarca, né, junto ali com a Áustria-Hungria, e depois faz uma guerra com a Áustria-Hungria. Então eles vão ter que devolver esse território para a Dinamarca. A Bélgica, que tinha sido invadida no período da Primeira Guerra Mundial, vai ser devolvida aos belgas, e a Polônia vai ser também definitivamente devolvida. Além disso, o exército alemão vai ter que ser reduzido, tá? Então o poderio militar do exército alemão vai ter que ser reduzido, tá? Vai ser proibido a presença de navios e aviões militares, dentre eles, dentro dos navios militares, os U-boats, tá bom? Não pode ter, beleza? Além disso, a Alemanha vai ter que pagar uma enorme indenização em dinheiro aos países vencedores, principalmente França e Inglaterra. Só para vocês terem uma ideia, essa indenização ela é impagável, tá? Porque naquela época o PIB alemão, o Produto Interno Bruto alemão, era menor do que a indenização. Então, se em um ano, tá? Se em um ano a Alemanha produzisse tudo que ela produziu em um ano, o PIB dela era menor do que 6 bilhões de dólares, que era o valor da indenização a ser paga aos países vencedores. Então, mesmo se ela produzisse tudo, pegasse tudo que ela produziu em um ano e desse para os países vencedores, ela ainda não conseguiria pagar
essa dívida. Uma curiosidade, a Alemanha terminou de pagar indenizações de guerra da Primeira Guerra Mundial, em 2017. Beleza? E aí foram feitas várias renegociações, até porque entrou indenizações de guerra da Segunda Guerra Mundial. Bacana? Então, indenização de guerra da primeira terminou de ser paga em 2017. Beleza? Quase 98 anos depois. Beleza? E ainda tem indenizações de Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Então, nós vamos lá, prosseguindo. Olha aqui, o Tratado de Versalhes. Eu trouxe essa charte para vocês, só para vocês terem uma noção do que o Tratado de Versalhes vai trazer para a gente. Né? Ali você tem ali o canudo ali do tratado, e dentro do canudo, a festa de Hitler, né? Hitler Party, porque ele é tão pesado para a Alemanha, né? Com situações ali de humilhação mesmo, por causa do revanchismo francês, né? Que fazem com que grupos extremistas surjam com soluções fáceis, né? Para problemas difíceis de serem resolvidos. Tudo bem? Aí, como reflexos, né, da Primeira Guerra Mundial. Como eu disse lá no início da aula semana passada, uma guerra em escala industrial, um saldo extremamente trágico, de cerca de 10 a 13 milhões de mortos, e a guerra tem como grande consequência, não apenas a Segunda Guerra, mas imediatamente, ainda no período da guerra, você tem a consequência da gripe espanhola, que vai matar de algumas estimativas que vão de 20 a 50 milhões de pessoas, tá? É a primeira grande pandemia, né? É a primeira epidemia do século XX. Nós temos cerca de 20 milhões de mutilados. Se a gente for trazer para o tempo atual, e trazer para o Brasil, por exemplo, nós teremos aqui pouco menos de 10% da nossa população de mutilados. Óbvio que naquela época não tinha esse número populacional do Brasil, mas só para vocês terem uma noção da quantidade de pessoas. Então você tem proporcionalmente, era um grupo muito alto de mutilados de guerra, e mutilados, eu estou falando de gente que perdeu braço, perdeu perna, tá cega, ou seja, ela ficou inválida pro mercado de trabalho. Então, pessoas que eram produtivas no mercado de trabalho antes da guerra não são mais produtivas e têm que viver de indenizações, de aposentadoria, de pensões do Estado, onerando a previdência social desses estados, né? Gerando um custo ainda muito maior para esses estados para mantê-los funcionando. Beleza? Bom, você tem a criação da Liga das Nações, com sede em Genebra, beleza? Na Suíça, que é naturalmente neutra, sempre neutra. A função da Liga das Nações é garantir a paz internacional, mas ela, assim como a Santa Aliança no período napoleônico, que ela já nasce natimorta, porque não tem a presença da Inglaterra, a Liga das Nações, ela nasce natimorta, porque ela não tem a presença dos Estados Unidos, que vão se auto-isolar por conta dos 14 pontos de Wilson que não foram aceitos. Os Estados Unidos, eles ascendem como potência mundial, beleza? Isso consolida-se após a Segunda Guerra, mas os Estados Unidos ascendem como potência mundial e este auto-isolamento estadunidense vai ajudar a fomentar este revanchismo alemão na Europa, desculpa, que culmina na Segunda Guerra Mundial. Além disso, este sentimento de revanchismo alemão, ele vai crescer muito por conta das pesadas sanções impostas à Alemanha, né? E aí você tem o aparecimento de regimes autoritários. O fascismo na Itália, por conta das promessas não cumpridas das potências da Tríplice Entente para com a Alemanha, os territórios coloniais que seriam dados para a Itália não serão dados.
né? O Japão também lutou na Primeira Guerra Mundial, não vai ganhar os territórios prometidos na China. E você tem depois o surgimento do nazismo na Alemanha, né? Que vai crescer, né, nesse caos alemão, caos político, econômico, social, e que vai chegar ao poder em 33, né? Com a promessa, e é o que esses regimes fazem, a promessa de solucionar problemas extremamente complexos de maneira muito fácil. Tá? Então, eu sempre falo isso, tomem muito cuidado, né? Teremos eleições esse ano para prefeitura, né? Para prefeitos e vereadores, e tem que tomar muito cuidado com propostas muito simples, muito simplistas, né? Bandido bom, bandido morto, né? Vamos tirar os mendigos daqui e levar para outro lugar, né? Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com essas ideias. É muito fácil de fazer. É mesmo? Qual é a facilidade? Questione-se, né? Qual é a facilidade para fazer isso? Como que faz? Porque toda ação tem uma reação, gente. Isso é física, tá? Toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma consequência. Se você trata mal as pessoas, vai ser maltratado, né? Então, se você tem soluções fáceis para determinado assunto, pese ali as consequências da sua ação. Porque a consequência pode ser maior do que a sua ação. E pode ser muito ruim. Então, é necessário pensar mesmo, pensar bem, tá? Então, pessoas que vierem aí, por isso que vierem com soluções muito fáceis, né, de soluções de problemas extremamente complexos, né, desconfiem, tá bom? E aí nós temos desmembramentos territoriais. Então, o Império Turco-Otomano, né, ele vai ser desmembrado, cria-se ali a Turquia, né? Aí você tem Líbano, Síria, Iraque, esses países, né, formando ali como meio que colônias britânicas e francesas, tá? Mas para não deixar com que os turco-otomanos tentem tomar de volta. A Áustria-Hungria também vai ser dividida, eu vou mostrar esse mapa para vocês. Tá? Então, a Áustria-Hungria vai ser dividida também. E aí você tem o surgimento de novos países por causa desses desmembramentos. Então, você tem a Áustria, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Polônia e a Iugoslávia, por exemplo. Eu citei países da Europa, tá? Que vão ser ali, esses países serão soberanos. E a Iugoslávia é um foco de confusão eterna, porque fica na região dos Balcãs e significa União dos Eslavos do Sul. E aí você vai ter na Iugoslávia sérvios, croatas, bósnios, montenegrinos, kosovares, albaneses. Então, é uma confusão e vai ficar pior com o desmantelamento do bloco soviético lá na frente, que nós vamos falar. Beleza? Aí, nós temos aqui, olha só que interessante. Olha aqui, ó. Itália, França, Reino Unido, né, países principais vencedores da guerra. Olha aqui, ó. A Grécia também participando, o Chipre também participando. Aí você tem a deformação, né, dos países, dos impérios centrais. Então, a Alemanha, isso aqui da Polônia pertencia à Alemanha, eles perderam. Então, isso aqui era o Império Alemão, foi perdido. A Áustria-Hungria, que tinha a Tchecoslováquia, a Áustria-Hungria, parte da Romênia, parte do que vai ser a Iugoslávia, também vai ser perdido. E aqui o Império Turco-Otomano. Tem parte na Europa, Síria, Líbano, Iraque. Olha aqui, ó, tá vendo? Então, beleza. E aqui áreas contestadas, que vão ser contestadas aqui por alguns outros países. Aí, isso aqui são novos países, ó. Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia. Antigo Império Russo, aqui, ó, União Soviética, o Império Russo vinha até aqui, isso vai acabar. Porque são novos países, o Império Russo vem até aqui, ó. E por que o Império Russo perdeu território, Bernardo? Porque o Império Russo
saiu da guerra antes da hora, porque teve a Revolução Russa. Então, né, a União Soviética, a futura União Soviética, vai perder territórios que vão ser essa fileira aqui, né, a oeste do Império. Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia. Falou? Pessoal, alguma dúvida? Podem falar aí, por gentileza. De boa mesmo? Tranquilos? Tem monitoria essa semana não, hein? Apesar de que ninguém procura monitoria, esses demônios. Tá de boa? Bom, pessoal, então tá bom. Então, beleza. Nós terminamos essa matéria, terminamos a parte de Primeira Guerra Mundial. Eu recebi uma mensagem aqui, e eu queria dizer aqui que tem uma moça que chama Ana Natália, é aniversário dela hoje, né? Recebeu uma mensagem aqui, então eu queria parabenizar a Ana Natália, viu? Feliz aniversário para você, Ana Natália. Quantos anos você está fazendo? Tá com vergonha? 20? Nossa senhora, saudades dos meus 20 anos. Beleza, parabéns, viu? Queria estar dentro de sala de aula para fazer uma bagunça, né? Fazer um bagunção dentro de sala de aula. Pega. A gente podia fazer, quando se voltar esse ano, a gente podia fazer uns negócios doidos, assim, né? Tipo, em vez de cantar só parabéns, a gente pega a pessoa, joga pro alto, né? Fazer uma zoeira, assim, fazer uma loucura, né? O que vocês acham? Ficou muito tempo longe um do outro, quando voltar tocando terror. É bom, né? Vai ser legal. Ô, Ana Natália, então parabéns para você, feliz aniversário, muita saúde, tá? Muito sucesso. A Silvana tá aqui, eu não tinha visto a Silvana, não. Ô, gente, não vamos fazer nada disso, tá? Vamos ficar na nossa, vamos cantar parabéns. Só parabéns, gente, tá bom. Não precisa fazer bagunça, beleza? Só parabéns mesmo. Mas, Ana, parabéns para você, felicidades, Deus te abençoe, te proteja, e que seu presente venha em março, né? Acho que em março ou maio, não sei, que é quando saiu o resultado do Enem. Beleza? Tudo de bom para você, felicidades, tá? Tudo de bom, é o que eu posso desejar aqui à distância. Um grande abraço para todos vocês, muito obrigado, tá bom, pessoal? Pela participação de todos, e boa semana, e até semana que vem. Grande abraço, galera. Tchau, tchau. Obrigada, gente.